O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1, ganhou de virada, jogo que aconteceu lá no Maracanã, e isso reforça um pouco alguns números do Palmeiras aí nesse ano. E eu vou trazer aqui nesse vídeo rápido o aproveitamento do Palmeiras em casa e fora, só contando os jogos do Brasileirão. Então deixa o like e bora pro vídeo. O aproveitamento do Palmeiras, contando até o momento que é a rodada 16 e o Palmeiras só jogou 14, tem 2 jogos atrasados. Então o Palmeiras tem 7 jogos jogando fora de casa. Nos 7 jogos ele marcou 11 gols e sofreu 6. Um aproveitamento de 85,7% dos pontos jogados fora de casa. Então, dos 7 jogos, aí o Palmeiras fez 18 pontos, uma média altíssima se você contar que dos 7 jogos, o Palmeiras perdeu apenas 1 e venceu os outros 6. O jogo que o Palmeiras perdeu foi pro Cruzeiro, que hoje é líder do campeonato, tem 2 jogos na frente do Palmeiras e 1 na frente do Flamengo, mas no momento é o Cruzeiro aí que tá na liderança. Aí quando você vem aqui pros jogos em casa, também os mesmos 7 jogos, só que aí o Palmeiras fez somente 11 pontos, então 7 pontos a menos aí do que os jogos fora de casa. Tomou os mesmos 6 gols, só que aí também só marcou 7 gols. Lembrando que fora de casa ele tinha marcado 11. Então tá dando um aproveitamento aí de 52,4% dos pontos jogados em casa. E o que mais chama atenção aqui, o que destoa muito do jogo fora de casa com o jogo em casa, é que foram somente 3 vitórias. Lembrando que jogando fora foi o dobro, 6, né? Então jogando em casa o Palmeiras teve 3 vitórias e por incrível que pareça, a primeira vitória dentro do Allianz Parque foi agora no último jogo contra o Atlético Mineiro. As outras 2 vitórias jogando em casa era a mando do Palmeiras, só que foi jogado na Arena Barueri. E um detalhe mais importante ainda é que essas 2 vitórias em Barueri foram contra o Corinthians e contra o São Paulo. Então 2 clássicos aí o Palmeiras fez jogando em casa, fora do Allianz e conseguiu os 3 pontos aí, conseguiu a vitória. Então nos 7 jogos em casa foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, perdendo pro Bahia e pro Flamengo dentro do Allianz e empatando com o Botafogo e com o Mirassol aí, que foi o jogo antes do Atlético Mineiro. Aí separando ainda mais as informações aqui do jogo em casa, eu dividi aqui os números do Allianz Parque e os números da Arena Barueri, pra gente ver como que tem uma diferença gigantesca. Lógico que também na Arena Barueri foram menos jogos, foram só 2, né? Então aqui no Allianz Parque o Palmeiras fez 5 jogos. E conseguiu 5 pontos, que foi uma vitória em cima do Atlético Mineiro e depois 2 empates ali, como eu falei anteriormente, contra o Botafogo e Mirassol. Então fez 5 pontos. Todos os 6 gols que o Palmeiras tomou jogando em casa foram dentro do Allianz Parque. Então jogando na Arena Barueri, depois eu vou mostrar aqui, a gente não tomou gol ainda. E fez só 4 gols jogando no Allianz Parque. Lembrando que o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. E aí se você prestar atenção que no jogo contra o Atlético Mineiro a gente ganhou de 3-2. Então a gente fez gol aí em somente 2 desses 5 jogos, que foram exatamente os 2 últimos jogos jogando dentro do Allianz, que foi contra o Mirassol, onde a gente abriu o placar e acabou tomando um empate no final. Então a gente empatou por 1-1 contra o Mirassol. Então foi o primeiro gol que a gente fez no Campeonato Brasileiro ali dentro do Allianz Parque. E agora depois no jogo contra o Atlético Mineiro a gente fez mais 3 aí. Então só 2 jogos que a gente conseguiu marcar gol dentro do Allianz Parque. Então aqui tá dando um aproveitamento de 33,3% dos pontos. É bem abaixo da média do Palmeiras, né? Então a gente tá sim devendo um pouco jogando em casa. E agora vamos ver os números aqui da Arena Barueri, onde eu trouxe também aí, como eu falei, foram 2 jogos e 2 clássicos contra o Corinthians e contra o São Paulo, que a gente ganhou os 2. E nesses 2 jogos a gente não sofreu nenhum gol, como eu falei, né? Todos os gols que a gente sofreu jogando em casa foram no Allianz Parque. Marcou 6 pontos, 2 vitórias e fez 3 gols. 100% de aproveitamento aí dos pontos, jogando na Arena Barueri. Então, trazendo esses números aqui, eu quero até a sua opinião. O que você acha que tá acontecendo com o Palmeiras jogando dentro de casa? Principalmente dentro do Allianz? Será que os jogadores que chegaram agora não tá se adaptando com o sintético? Porque é estranho, geralmente o Palmeiras é muito forte jogando dentro de casa. Só que a gente nunca falou que era por causa do sintético, né? E agora, será que esses jogadores novos aí estão sentindo a diferença do estádio? Se fosse a questão do gramado, a Arena Barueri também é sintético, né? Então, eu acho que a questão do gramado não faz sentido. Pode ser o estilo de jogo, será? O pessoal que vai jogar contra a gente joga mais retrancado e o Palmeiras não tá conseguindo sair? Comenta aqui e deixa a sua opinião, que é muito importante. Eu quero saber o que você tá pensando pra gente poder fazer essa troca de informações, né? Essa troca de ideias. Trouxe esses números aqui, não é pra criar polêmica nem nada, é só pra exemplificar aí o que a gente tá vendo. Então eu montei essa arte aqui com as informações pra gente poder entender. A questão visual fica mais fácil ali, mais detalhado, tá certo? Então deixa a sua opinião, que eu quero saber de verdade. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E o YouTube também entende que você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Palmeiras. E ele acaba indicando o vídeo para mais palmeirenses, para que possa espalhar ainda mais a nossa força palmeirense, né? E ajuda muito também o nosso trabalho, beleza? Compartilhe o vídeo aí no grupo de WhatsApp dos palmeirenses. Se tiver aquela turma do amendoim, joga lá e vê o que eles vão achar, se eles concordam, se não concordam, se faz sentido ou não. E qual é a opinião deles também, né? Isso ajuda demais aí pra gente poder ter um debate, tá certo?
Eu te espero no próximo vídeo.